bem-vindo e bem-vinda, você que está nos assistindo agora. Esse aqui é o nosso primeiro Blend Talk. Para quem está chegando agora, o Blend Talk faz parte de uma construção que começou há um ano, da jornada Go Blended. E qual é a ideia desse espaço, desse fórum? Esse aqui é um bate-papo, é uma conversa estruturada, mas informal, com especialistas, com experts das áreas das finanças, das áreas de empreendedorismo, de inovação, para que a gente possa trocar ideias sobre como mobilizar capital para financiar a economia de impacto, especialmente através de soluções híbridas, de soluções de blended finance. Então, eu estou muito feliz aqui em receber o Marcos Lima, é nosso primeiro convidado. Espero que seja uma experiência singular para todos nós e para todos vocês. E dentro desse contexto de informalidade, a gente está pedindo e vai pedir sempre para os nossos convidados ou as nossas convidadas que se apresentem. Então, Marcos, fica à vontade. Você pode se apresentar da forma que você bem entender. A fala é livre. E aí depois a gente emenda e começa com algumas perguntas, algumas trocas aqui, e vamos deixar o papo fluir. Bacana, Marco. Bom dia para você, bom dia para todos, bom dia para quem está assistindo. Primeiramente, gostaria de agradecer, Marco, a você e a Dino, ao movimento Go Blended, pela oportunidade de fazer parte dessa construção. Também componho o comitê curador, né, que ajudou a construir aí, o primeiro grande evento dessa iniciativa que aconteceu em março, também pude participar. Agradeço por isso também, agradeço fazer parte dessa jornada e estar aqui com vocês para conversar um pouco, para ter esse bate-papo aí estruturado e informal sobre Blended Finance. Acho que cabe também me apresentar. Sou Marcos Lima, trabalho numa instituição de fomento, a maior instituição de fomento aqui do Brasil, que é o BNDES, há quase 21 anos. E desde que entrei aqui, sempre tive a oportunidade de trabalhar com coisas novas ou formas de abordagem do banco em que o banco precisou ter ali uma adaptação em função da questão do cliente, ou do próprio projeto, ou do próprio interesse ali, a própria motivação do banco estar atuando ali. Trabalhei com Project Finance por um tempo ligado a projetos de infraestrutura de energias renováveis, quando a gente não estava nem pensando em financiar energia eólica. O banco estava se envolvendo com isso, originando isso no país, e eu fiz parte da equipe que fez o primeiro grande projeto. E depois disso me envolvi com os mercados de capitais quando passei a ser executivo da casa e com instrumentos de mercado de capitais, né? Investimento vinha fundos. E o mais recente inovação da qual pude fazer parte foi o Blended Finance do BNDES, que é sobre o que acho que vai conversar bastante aqui. Para além disso, cabe talvez a minha audiodescrição, né? Sou um homem preto, estou usando um casaco azul marinho com uma blusa azul por baixo, uso óculos. E, bom, estou aqui à disposição. Marco, obrigado novamente por estar aqui. E vamos ter esse bate-papo aí, porque esse tema de Blended Finance é muito legal, gosto bastante, adoro falar sobre isso. Espero trazer aqui bastante contexto, discussões, enfim, também receber aqui, porque você também é uma pessoa referência nesse tema, né? Essa iniciativa é fantástica. Estamos aqui, vamos lá. Bora lá, então. E fica à vontade, eu tenho umas perguntas, mas se você quiser devolver a bola, também funciona, tá bom? Legal. Então, vamos partir desse seu contexto, né? Você, 20 anos dentro de um banco de desenvolvimento, principal banco de desenvolvimento do país. Seria interessante começar a entender, na sua visão, então, como é que você enxerga, como é que você percebe, qual é o papel que você vê de um banco de desenvolvimento nas operações de blended, né? Como é que essa persona, esse perfil de ator pode fazer diferença
nesse tipo de arquitetura? Assim, conta para a gente, a partir da sua experiência, como é que você vê isso? Bacana, uma boa pergunta. Antes de ir diretamente para ela, e pegando o gancho do que eu já falei sobre minha experiência pregressa, por conta de uma política pública do governo, né, em investir em geração de energia renovável, o banco teve ali um esforço muito interessante, eu diria que hercúleo, para conseguir apoiar e financiar geração de energia eólica, né? O ano ali era em torno de 2003, 2004, era uma energia muito cara, mas que era muito promissora, dada a expectativa que se tinha ali de mapa que existia da possibilidade de geração de energia por essa fonte, que é gigantesco no nosso país. É um país que venta bastante, um país que tem boas condições desse tipo de recurso para geração, mas existia ali uma barreira importante, do ponto de vista financeiro, sobretudo, de financiar esse tipo de empreendimento. Então, o banco viu ali que tinha um papel importante e oportuno para destravar esse tipo de geração de energia, né? Limpa, renovável, enfim. E ainda muito incipiente no nosso país, e o banco, junto com o Ministério de Minas e Energia, junto com outros agentes do ecossistema de geração de energia, foi ali e tomou algumas medidas importantes, e a gente hoje, eu diria que nós somos a principal referência de infraestrutura de geração de energia eólica no planeta, né? A gente é uma referência em diversos aspectos, não só do próprio empreendimento, né, do próprio planta de geração de energia, mas para toda a cadeia, a atuação do banco foi extremamente importante. Então, esse espírito é o espírito que existe dentro da casa, é um espírito que é muito comum nas agências de fomento e aqui no banco isso é muito cultuado. E eu tive a felicidade de participar disso nessa época e também quando, em algumas alterações, modificações aqui da estrutura do banco, em função de um reposicionamento que o BNDES passou a buscar a partir de 2016, também natural esse movimento, né? Várias agências de fomento mundo afora passaram por esse processo e nesse contexto o banco começou a se perceber uma oportunidade de aumentar ali a sua eficiência, a sua eficácia e, sobretudo, a sua efetividade com seus recursos não reembolsáveis. E aí o banco, e aí numa visão intraempreendedora, eu diria, na área social, socioambiental da casa, onde eu estava à época, sugeriram que a gente pensasse ali, cada um pensasse um pouco, e a gente pensou de diversas formas do banco atuar com esses recursos. E aí, tanto eu quanto um colega de trabalho, Marcelo Marcolino, a gente percebeu, e com a ajuda de alguns técnicos da casa, né, que uma alternativa que poderia fazer muito sentido seria o Blended Finance. A gente já tinha tido contato com o tema, a gente já tinha lido um pouco a respeito, participado de algumas discussões, e percebeu que esse mecanismo, né, essa abordagem, essa arquitetura, ela poderia ser uma forma muito inovadora e muito interessante do BNDES conseguir aí nesse caminho de conseguir fazer a diferença, conseguir exercer um papel que talvez fosse para poucos, talvez estivesse oportuno para poucos. E para o banco ali existia essa possibilidade, né? Quando se fala de um capital que seria paciente, um capital capaz de atrair outros capitais com uma função catalítica importante, um capital que tivesse ali uma concessionalidade buscando ali impacto socioambiental. Tudo que o BNDES gosta de ouvir, sempre gostou de ouvir, está na essência, no DNA do banco, né? E aí a gente, por que não? Vamos estudar um pouco mais isso. E aí, com essa busca, com essa visão mais intraempreendedora, a gente começou a trazer muitos elementos de fora da casa para discussões técnicas internas, a ponto de a gente conseguir ter estruturado uma ideia, um projeto, e o banco entendeu, sim, que ele deveria, pelo menos, estudar e aprofundar essa discussão e estruturar alguma modelagem, alguma forma para ver se esse papel poderia ser exercido. Então, o banco chegou à conclusão de que sim, a diretoria chegou à conclusão de que sim, e a gente definiu o formato que a gente ia se colocar dentro desse contexto do Blended Finance e partimos para a execução, e a gente ainda está no processo, né? Essa jornada, eu diria que ela diria que poderia separar em três grandes terços, né? Três grandes partes, né? E o segundo terço. Se o primeiro terço já foi, né? A gente hoje já é uma realidade na casa.
O Blended Finance ele é um elemento que está dentro da estrutura, dentro da estratégia da casa. E a gente fez uma chamada, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, para poder, de fato, executar ali essa prontidão do banco, né, essa modelagem do banco. A gente está no curso dela e eu não tenho dúvidas que a gente, nessa jornada, ainda está aprendendo bastante para entrar, talvez, ali no que seria esse terceiro terço, esperando que não só o banco, mas todo o ecossistema esteja bastante robusto e profícuo e acontecendo muitos dias, muitas coisas, e o banco fazendo parte dele também. Então, Marco, assim, tentando responder a sua pergunta, o papel do banco eu diria que, na minha percepção, de ter identificado um papel genérico de política a ser cumprido e identificou um formato, identificou uma modelagem que poderia ser muito interessante ali, construir essa ponte para aquilo que o banco gostaria de fazer, que o mercado, o ecossistema precisa, e hoje o banco, não tenho dúvida, que é um agente importante nesse ecossistema, exercendo seu papel de uma instituição de fomento robusta como para destravar e fazer essa modelagem, esse mecanismo, essa arquitetura super funcionar e super impactar a sociedade. Eu vou pegar o gancho do que você contou até agora, porque quando a gente olha para o mundo, né, a gente sabe que, analisando as operações dos bancos de desenvolvimento, essa não é uma política que está implantada no mundo dos bancos de desenvolvimento, né? Essa é uma curva muito inovadora, que está muito no seu início, né? E o BNDES, com essa iniciativa, foi um dos primeiros, se não o primeiro. Eu acho que o IFC está na frente e tem uma operação estruturada e bem montada na área de blended. O BID tem alguma coisa, mas, enfim, o que eu quero dizer é que todos os bancos de desenvolvimento ou os multilaterais estão numa curva de aprendizado de como essa ferramenta pode ser introduzida e pode ser utilizada do ponto de vista de política pública, né? O que eu queria te escutar um pouco você citou aí o primeiro terço, né, ou o segundo terço da jornada percorrida até aqui. E eu acho que seria muito interessante poder escutar mais nesse processo que começou ali, né, o resultado do edital saiu na virada, né, do ano de 22 para 23, teve todo um processo de estruturar o edital, depois de aprovar, de selecionar os candidatos e depois qualificar as primeiras operações. Enfim, queria que você destacasse para a gente quais foram os principais desafios que precisaram ser superados, assim, 2, 3 desafios que já está aí no acervo de aprendizado do banco por estar provocando esse tema e estar passando por esse processo inovador. Tá, entendi. Eu vou procurar dar três elementos aqui, Marco. Um, talvez do primeiro terço, e os outros dois do segundo terço, né? E talvez, assim, o terceiro seja talvez uma conexão, o terceiro elemento, né? Talvez uma conexão do que seria do segundo para o terceiro terço, né? E aí, do primeiro terço, assim, eu acho que você acabou dizendo, né, que as instituições de fomento não é algo simples de você inovar, eu diria, assim, né? Sobretudo quando está falando de um recurso que é um recurso não reembolsável, né? A nossa base de atuação para o Blended Finance, ela é uma base via recursos não reembolsáveis, ou seja, doações, são os clientes do banco. É a última linha lá que o banco vai, pega um pedaço e dedica a ter ali o apoio mais valioso, procurando ser o mais assertivo e mais impactante do BNDES, né? Então, a gente costuma dizer que é o dinheiro mais caro, mas eu diria que o dinheiro mais valioso, aquele que tem maior valor e que tem-se uma expectativa de contrapartida também de muito valor para o objetivo a ser alcançado, né? Que nesse caso aqui é a geração de impacto. Convencer internamente a casa não foi nada fácil. Eu falei de uma jornada intraempreendedora porque é exatamente isso. A gente percebeu que precisava trocar muito com os agentes do ecossistema, de impacto, sobretudo, né? De finanças híbridas, finanças sustentáveis, para a gente colher, primeiro, aprender muito e também tentar identificar ali o que faria mais sentido para o banco ir nessa linha de assertividade. A gente conseguir, talvez, encaixar ali
a melhor peça que a gente tivesse aqui com a melhor lacuna que tivesse no mercado, né, para ser ali, construir uma ponte que fosse a mais efetiva possível. E acho que você também fez parte disso, lá via Lab, o Laboratório de Inovação Financeira, foi um locus muito importante para essa jornada nossa, desse primeiro terço, e que deu muita institucionalidade, porque a gente estava fazendo, uma vez que tem muitas instituições muito importantes que estão ali discutindo, inovando, construindo, foi importantíssimo ali para o processo do banco. Esse elemento, sobretudo, esses elementos dessas trocas externas, sobretudo, foram aquelas que foram importantíssimas para a argumentação, para as discussões internas que tivemos aqui, discussões técnicas que tivemos aqui, técnicas e institucionais também. Isso, de certa forma, facilitou a termos espaço e isso entrar na estratégia da casa. A casa tinha acho que 18 ou 19 estratégias, isso foi em 2020, ao longo da pandemia. Imagina, num ambiente em que você tinha muitas prioridades derivadas da pandemia sendo colocadas ali como estratégia do banco, a gente conseguiu espaço de colocar o blend, tal como o assunto era importante, né? A casa viu que era importante, tinha mais ali um objetivo estratégico relacionado a blended funds, que a gente chamou de sandbox, né? Mas, na verdade, foi uma pilotagem que a gente começou a fazer ali. Isso ao longo de 20... começou em 20, no final de 20, e 21 e 22. E aí, o convencimento, eu diria que é um destaque. Assim, não foi fácil, mas foi interessante, porque o convencimento foi muito bem estruturado. Foi tão bem estruturado que a casa, o banco, ele tem no seu portfólio de canais de doação, o banco tinha 4 canais de doação. Ele passou a ter um quinto, que é o blended finance, assim, ou seja, é uma quinta reserva que do lucro final do banco, né, do lucro líquido, ela é colocada ali para ser dedicada às estruturas blended finance. Então, esse foi um ponto importante, né, convencer internamente. E aí, indo para o segundo terço, que é atrás do segundo elemento, e o destaque é a forma como fomos, né? A forma como o BNDES, depois dessas discussões, o BNDES decidiu se posicionar dentro dessa agenda. A gente percebeu que algumas literaturas traziam que esse banco poderia até identificar que já fazia blended finance quando estivesse fazendo, por exemplo, um blending de funding, né? Na verdade, a gente poderia ter ali uma visão um pouco mais restrita do contexto, né, de blended finance, mas a gente percebeu que o nosso capital poderia desempenhar uma função catalítica impressionante, porque a gente, com a nossa institucionalidade, a gente poderia criar ali uma atratividade para uma estrutura que a gente entrasse, né? O banco tem essa característica de provocar ali uma movimentação de outros agentes do mercado financeiro para ir junto com a gente. Então, a gente percebeu que poderia ter um efeito importante no ecossistema para aumentar a alavancagem ali de interesses, né? Uhum. A gente percebeu também que impacto é o nosso dia a dia, a gente busca isso. Então, e para além disso, né, do impacto e de trazer mais gente com a gente, né, a gente percebeu que a forma como a gente poderia estruturar poderia ser interessante financeiramente, né? De fato, o Blended Finance, com essa visão de uma estrutura capaz de melhorar a percepção de risco para os negócios apoiados, assim, a gente estando ali validando isso também poderia ser um elemento importante e a trazer o mercado financeiro, né, o tradicional, o mercado financeiro mais interessado por impacto, disposto a correr esse tipo de risco, virem junto com a gente. Então, a gente pensou desse jeito, a gente viu que poderia ter tração e construímos uma forma, um posicionamento que era de fomentar a originação de estruturas blended finance, então simplesmente ser um agente de aporte de recursos numa condição blended, numa estrutura blended, num mecanismo blended. Mas não, a gente viu que faria muito mais sentido a gente estimular o mercado para que os agentes construíssem estruturas blended finance. Então foi desse jeito que a gente... o destaque a gente vai para o mercado incentivar a construção de estruturas. E vamos incentivar não só com uma chamada pura e simples, mas a gente vai também trocar muito, continuar essa conversa, para além do benchmarking, a gente continuar trocando com o ecossistema, com os agentes, para que eles participem de fato disso. Então, o destaque seria esse posicionamento, mais um engajamento já focado nessa chamada, que foi ali o segundo destaque desse segundo texto. E o terceiro, que eu diria, assim, um destaque, é o aprendizado que a gente ainda está.
a gente, depois de ter feito essa chamada, a gente tendo selecionado ali, a gente teve uma movimentação de 101 interessados assim que acessaram o processo e que isso surpreendeu todas as nossas expectativas. E a gente se surpreendeu de novo depois que as inscrições foram encerradas. A gente precisou prorrogar porque a procura estava sendo muito grande, a gente recebeu muitos pedidos, a gente prorrogou por mais 15 ou 20 dias e houve 50 propostas consistentes, com cabeça, tronco e membros, né, bem consistentes, e pleiteando ali os recursos do banco, que não eram tão volumosos assim, eram 90 milhões, pensando ali em 3 vertentes temáticas e 30 milhões para cada uma delas, era a tese, e vieram ali vieram 50 propostas interessadas em aportar ali, todas elas juntas, quase 1,3 bilhão de reais. Com 90 milhões, fizemos ali um movimento de 1,3 bi. Olha que coisa interessante. Então, e aí, o terceiro destaque está exatamente assim, bom, o que a gente aprende com tudo isso, né? A gente fez esse barulho, selecionou, a gente agora está numa fase de contratação, essa fase de contratação começou a partir de final de 23, se eu não estou errado, não, perdão, de início de 23, final de 22, início de 23, e esse processo a gente ainda está aprendendo muito com isso. E aí o que a gente, eu diria que é o terceiro elemento de destaque, é que a gente ainda tem muito a aprender, Marco. Muito a aprender, porque é um tipo de coisa, é um tipo de abordagem que o banco está fazendo, é muito inovadora internamente e externamente. E como a gente também está ali sob controle, a gente é uma empresa do governo, então a gente está ali sob controle de auditorias, etc. A gente precisa ter muito cuidado com os recursos e com as ações, sobretudo quando a gente está ali inovando. Então, o destaque é que a gente ainda está aprendendo ao mesmo tempo que está fazendo, mas a gente também sabe, eu não tenho dúvida que ficar bem claro, deixar isso bem claro, é que o banco também sabe do papel que está dentro dessa agenda. Então, ele ainda tem que trocar bastante com o mercado, com o ecossistema, para fazer esse mecanismo que eu não vejo ninguém, eu não vi ainda ninguém dizer que ele é um mecanismo que não seja promissor, que não seja um mecanismo capaz de endereçar a captação de recursos, aí financeiros e não financeiros, importantes para a Agenda 2030, ou a agenda dos ODS, ou a agenda independente de qualquer correlação melhor feita, mas agenda de impacto. Então, ninguém tem dúvida disso. E aí, o terceiro elemento com esses 2 grandes destaques, eles servem muito para a gente refinar essa atuação e esse refinamento nos preparar para próximas rodadas com novas chamadas ou novos apoios que o banco virá a fazer. Uhum. Esse tema, né, que a gente vê aqui do nosso lado, né, na Dynamo, como um dos atores que participa desse ecossistema aqui, o Blended, ele nos convida a um perfil de relacionamento, um perfil de convergência de múltiplos atores que exige competências muito específicas, né? Assim, sabemos que não é trivial, assim, é uma inovação necessariamente pelas naturezas técnicas das operações, ela é de multiatores, atores muitas vezes de culturas diferentes, né, de histórias diferentes e de visões de valor diferentes. Isso traz uma necessidade de construção de uma convergência que exige tempo, exige paciência, exige letramento, como todo começo, né, de curvas de inovação. E eu acho muito positivo, sempre falei isso aqui para vocês, vou falar aqui ao vivo, né, sempre quando a gente tem atores com a relevância que o banco tem, se propondo a puxar e gerar evidência de que é possível, de que funciona, de que existe caminho, há uma hipótese forte aqui que a gente pode assumir de que isso vai gerar um arrasto, né? Isso vai gerar um convite para novos entrantes se engajarem nessa pauta, né? Então,
eu vejo com muita, também com um olhar muito promissor, um olhar esperançoso, né? No contexto que a gente vive hoje no mundo. Entendo que a mobilização de capital através dessas estruturas pode acelerar muito a curva de soluções para impacto, que é uma necessidade, acho que óbvia, né? Latente aos nossos olhos. Mas quando a gente fala dessa palavrinha inovação, as coisas tendem a demorar um pouco mais do que a gente sempre espera, né? E como empreendedores, a gente sempre é otimista, né? A gente já não vai fazer em 6 meses. E aí a gente sabe que não são 6 meses, porque na prática vai levar 9 ou 12, por conta de todas essas questões que emergem no caminho, né? Eu queria te convidar a sair um pouco do chapéu banco e pensando de uma forma mais ampla, se você tivesse batendo um papo com um colega seu de um banco de desenvolvimento global, de um DFI, de multilateral, tomando café informalmente, e aí essa pessoa vira para você e fala: eu quero começar uma rota de inovação lá no meu banco, puxando uma agenda dessa, e você já tendo passado por todo esse processo, o que é a dica do milhão? O que são aquelas... O que você contaria para ele falando: cara, olha, cuidado com isso, vai por aqui, aqui você corta caminho. Você acha que você já acumulou aprendizado para poder contribuir com esse tipo de dica para novos atores que tenham um perfil parecido com o de vocês, e que estejam no começo da jornada, como vocês estavam lá em 2020? O que você contaria para ele? Olha, é uma pergunta muito interessante, que eu acho que não dá para... Hoje fala-se muito sobre propósito pessoal, né? Acho que não dá para desconectar isso, tirar esse elemento de uma pergunta como essa, porque, primeiro, que foi parte dessa minha contribuição, desse meu interesse, né, via Blended, mas porque isso realmente faz com que talvez a sua visão sobre as coisas elas sejam um pouco mais ampliadas e haja ali um engajamento para superar alguns desafios que estão intrínsecos a instituições de fomento ou qualquer tipo de instituição, né? Tem a questão da sua cultura, tem a questão dos seus processos, dos seus procedimentos, etc. E, por vezes, a solução que você enxerga, você percebe: poxa, mas vai ser difícil, né? A pedreira vai ser grande. Mas eu diria que quando você tem um propósito pessoal envolvido com isso, talvez você até enxergue essas pedreiras, mas talvez sejam mais algumas pedreiras como outras que você já enfrentou. Então, aí, falando do meu propósito pessoal, batendo papo, tomando café, falando assim: cara, o que você quer fazer? O que você acha que o seu trabalho importa, né? Para que o seu trabalho serve? O que você acha que o seu trabalho é capaz de fazer pela sociedade, né? Na medida que você está num banco de fomento, uma instituição de fomento, o seu DNA está ali, né? É promover desenvolvimento, promover impacto, reduzir desigualdade, enfim, uma série de elementos aí que são convergentes, né? E típicos de uma instituição de fomento. Bom, eu gostaria de reduzir desigualdades e de uma forma específica. Por exemplo, desigualdades no campo, sei lá, na agricultura, nas favelas, etc. Bem bacana. Bom, como é que você acha que você pode fazer isso diferente do que a instituição que você trabalha faz, né? Então, que tal você pensar numa forma... porque se de repente pode pensar uma forma muito inovadora, vai dar trabalho, mas, cara, se você gosta desse tema, isso provavelmente vai te alimentar bem aí para esse engajamento, para essa resistência, até para ter uma visão estratégica diferenciada para conseguir ali transponer essas barreiras. Então, a dica que eu daria era essa, assim: juntar um propósito específico, pessoal, que você tem, alguma coisa do tipo, com o propósito específico da instituição, né? Do DNA da instituição.
e começar a inovação por aí. E eu tive contato com essa visão intraempreendedora de um treinamento que eu fiz, foi muito interessante, que de fato é você empreender onde você está, algo que você acha que faz sentido, e pedir apoio para isso. E você pedir apoio mesmo, fora e dentro de casa. Então, a dica do milhão junte o propósito pessoal com o propósito elementar da sua instituição e peça ajuda para essa construção. Essa ajuda vai te fortificar dentro e fora e também vai te ajudar a que o resultado seja um resultado talvez mais assertivo, né? mais tracionável, né? Mais funcional, melhor sucedido. É o que eu acho. Estou dizendo que o Blended Finance que o BNDES colocou, eu acho que ele é bem sucedido por toda essa jornada, assim, né? A gente queria impactar, bom, tirando o chapéu, né, do banco, mas o impacto aconteceu. O fato de a gente estar aqui conversando já é um resultado disso. Acho que resultado que eu digo é uma contribuição que a gente dá e que a gente precisa continuar dando. Eu na minha pessoa, acho que preciso continuar dando, porque isso tem, às vezes, esse talvez não se aproxime tanto daquela típica visão estratégica de carreira, né? Não, eu quero fazer um negócio rápido, poder ganhar meu bônus rápido, ficar rico rápido. Mas às vezes o seu propósito pessoal, às vezes ele se distancia um pouco dessa visão muito comum do mercado financeiro. A gente está falando aqui do mercado financeiro. Então, ela se aproxima mais com soluções que consigam trazer outras pessoas para esse mercado. Pessoas que às vezes têm barreiras, não conseguem vir porque não tem mecanismo que consegue enxergá-las. Pessoas que às vezes não conseguem dar um outro salto necessário porque não tem ali produto ou mecanismo ou instrumentos que consigam promover isso. E talvez uma atuação como essa ela consiga preencher um pouco desses gaps e tornar o mercado financeiro mais acessível e, portanto, o impacto vai acabar acontecendo, né? Imagina se uma quituteira de uma favela da Rocinha consegue ter ali uma visão de negócios de uma maneira adequada, consegue ter crédito para expandir os seus negócios, ela começa a ter seu empreendimento reconhecido, valorizado, e ela também, a autoestima cresce, e aí aquilo se expande para a família, se expande para o local, e aí, olha só que coisa linda, assim, né? Certamente. Demora, não vai provocar impacto no bolso de um gestor, não vai, no curto espaço de tempo, mas talvez o impacto, não no bolso, mas em outros lugares do gestor, possam fazer sentido, que deixe ele até, voltei à questão do saúde, né, mental, mais saudável, assim, caramba, eu estou sendo uma ferramenta bacana dentro desse processo, ali, o meu trabalho, a minha experiência está servindo bem para isso. Que bom que eu estou conseguindo fazer isso. Muito bom. Eu vou me permitir acrescentar um ponto que eu acho aí fundamental, vou dar minha dica também, que depois que você consegue encontrar esse alinhamento, né, do propósito pessoal e, obviamente, do propósito da organização, eu acho que tem uma segunda etapa, que é a de você identificar aqueles pares que sonham junto, né? Porque sozinho é muito difícil, né? Então, dentro da organização, encontrar aqueles 3, 4, 5 pessoas que dizem vamos junto, né? Porque a gente sabe que as curvas de inovação enfrentam as resistências. E a gente estando acompanhado, ou bem acompanhado, isso tende a elevar as chances de êxito, né? Então, essa identificação do perfil certo, né? Qual é o perfil de intraempreendedores, né? Qual é essa característica que precisa estar presente para essa força-tarefa conseguir lidar com os desafios e ir superando os desafios, né? Eu acho que propósito pessoal alinhado com o propósito da organização e a identificação, engajamento e mobilização desse time inicial é o que pode criar essas condições para que esse êxito apareça, né? E aí... Tem toda a razão, tem toda a razão. Eu
a gente já está encerrando, vou fazer uma última pergunta aqui, ainda mais ampla, e aí a gente fecha. E aí vou te pedir para quando você terminar, se você quiser trazer uma última mensagem, deixar uma mensagem aqui para o nosso público. Queria te pedir para abordar a seguinte perspectiva, e aí independe até de papel de banco de fomento, olhando o blended no Brasil, né? Então, pensando aqui em todos os tipos e perfis de investidores que nós temos, né? Seja ele público, privado, social, você tem alguma reflexão que você possa compartilhar com a gente sobre o que a gente precisa fazer para ampliar a mobilização de capital via blended no Brasil? Assim? O que são 2, 3 pontos que, na sua visão, você destacaria? Para você, são esses os pontos que a gente tem que fazer, porque isso pode mexer ponteiro. Tá, eu acho que eu parto de uma discussão, não uma discussão, né, de perceber uma discussão que é muito, muito intensa, né, ela é muito ampla, e que acontece com investidores, participam empresas, investidores de impacto, investidores tradicionais, filantropos, bancos de fomento, que é a agenda ESG, né, assim, sobretudo ali na questão social. E que hoje tem muitos... uma outra discussão falando sobre a necessidade, a importância, o sentido dessa discussão, e isso chegou rápido, eu diria, né? E parte do conceito do que eu vejo dentro dessa discussão está relacionado a risco, né? Assim, o risco de você estar focando nisso, nessa agenda, ou o risco de você perder dinheiro, ou você perder espaço. Risco, né? Assim, esse é um ponto. O outro ponto o exato envolvimento, né? Isso não é core para mim, né? Isso não é um objetivo da minha empresa, não é um objetivo do meu negócio, se tratando de empresa, né? Isso não dá retorno, né? Falando agora do investidor, e também do filantropo. Poxa, mas eu não... Pô, isso dá trabalho, isso às vezes gera muito esforço. E aí eu fico pensando assim, caramba, tem uma caixinha ali, você usa essa metáfora da caixinha de ferramenta, tem uma caixinha de ferramenta ali que a caixinha de ferramenta faz esse esforço, a caixinha de ferramenta com recurso, ela consegue dar ali, mitigar um pouco desse risco, essa caixinha ela consegue te dar ali um retorno que talvez faça sentido para você, essa caixinha consegue te entregar ali o impacto e não te dá muito esforço. Essa caixinha ela consegue ali, de repente, até te contribuir ali na sua área de influência, no seu mercado de influência, com o impacto que vai ser causado ali, né? Eu percebo que se esses agentes do mercado percebessem essa caixinha como sendo a ponte para a resolução dos seus problemas e o atingimento desses objetivos, que até podem ser objetivos comerciais, né? Eu não veria nenhum problema em ouvir que uma empresa dizendo, olha, eu quero fazer uma estrutura blended ali para a Rocinha, como citei a Rocinha, porque o meu negócio está ali do lado da Rocinha, né? Eu tenho ali ou muita gente da Rocinha consome, eu tenho ali uma relação muito íntima com aquele território. Talvez, não tenho dúvida, se impactar positivamente esse impacto positivo vai resvalar no meu negócio positivamente também, muito possivelmente vai. Então, ainda que leve um pouco de tempo para isso acontecer, mas se tiver essa percepção assim de um pouco mais de paciência e de entendimento que aquela caixinha é capaz de fazer isso, talvez não, beleza, ESG vai ser de fato participar um pouco, aportar o recurso nessa caixinha. Se tiver essa certeza, essa visão, e tiver uma disponibilidade de conhecer e perceber que isso é possível, não, acho que a agenda ESG é bacana, vamos nessa também, né? Então, eu penso, Marco, que assim, eu acho que você já falou isso lá no início do Lab, né? A questão do awareness. Eu acho que é um pouco do propósito do próprio GoBlended, assim, né? Mas
acho que tem um desafio aí, que é como é que você, de fato, além de disponibilizar, além de trazer, como é que você conecta, deixa aqueles agentes dentro desses lugares atento aqui, no caramba, isso sim pode ser uma solução bem bacana. Vamos lá, porque o Blended, de fato, pode ajudar muito. Uhum. As evidências que vão surgir, estão surgindo, elas podem ajudar nesse processo. Elas podem ajudar muito nesse processo. Eu acho que vai caber a gente que está inserido e motivado, de fato, ficar reverberando essas evidências e trazer mais evidência também, né? Porque isso tem que ser dinâmico e tem que ser crescente para poder ajudar no convencimento e trazer mais engajamento. Mas, além do engajamento financeiro, tem que ter um engajamento mesmo do conhecimento e do despertar do interesse para a participação de fato, né? Falo da academia também, eu diria que a academia, acho que poderia vir também, eu acredito que seja um elemento importante, que a turma é boa para poder escrever e ampliar o conhecimento do ponto de vista acadêmico, para as gerações que estão vindo, de repente já virem encarregadas dessa tese, né, desse mecanismo, para quando vierem para o mercado já virem, bom, tem um negocinho aí chamado Blended que pode ser um caminho bacana para a gente fazer uma pegada social importante. Boa. Não sei se eu respondi, Marco. Não, respondeu. Assim, é por isso que a conversa aqui é livre, porque a ideia é que todos os nossos convidados e convidadas possam sentir essa liberdade de trazer a sua perspectiva pessoal, né? Independente do papel que você exerce dentro da instituição, como um praticante que está lidando com essas curvas de inovação, está lidando com os desafios e está, por conta disso, aprendendo muito, a visão precisa ser muito ampla nesse momento, né? E a gente sabe que essa paciência, essa resiliência, talvez sejam os principais ativos de qualquer curva de inovação. E está tudo bem. Assim, não será no tempo que gostaríamos, muitas vezes, mas as evidências vão consolidando a trajetória e vão ajudando aqueles que precisam ver para crer, né? A se somar a essa esteira. Marcão, chegamos aqui no final do nosso primeiro Blend Talk. Você está inaugurando esse espaço, então foi uma honra poder contar contigo aqui. Queria te agradecer muito, cara, assim, a você. Fazer uma referência aqui ao Marcolino também, que foi, né, o seu par. Vocês foram uma dupla muito importante na construção desse movimento do banco e, enfim, e que aí foram engajando esses outros que acreditaram e que toparam avançar nessa agenda. Verdade. Acredito que a gente vai ter outros momentos que a gente possa trazer mais gente do banco aqui também para esse espaço, para essa troca, vai ser muito rico, principalmente depois desse último terço que você comentou de aprendizado, né? Tem que esperar maturar um pouquinho. Então, cara, gratidão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Assim que a gente publicar, a gente te avisa, para você disseminar aí para todo mundo também. Vamos fazer esse talk chegar em todos os espaços, tá bom? Bacana. Queria agradecer também a você, a Tina, o Go Blended, por essa oportunidade e também por estar aí atuando dentro dessa solução. Acho que os desafios são enormes, mas, cara, o engajamento de vocês é super qualificado e super genuíno, assim, no sentido de que, no fim do dia, é isso mesmo, né? A gente quer resolver, assim, uma ferramenta que pode resolver ou encaminhar a resolução de muitos problemas, muitas questões que nem mesmo agências de fomento como o banco, são enormes, conseguem, porque são enormes exatamente por serem enormes, tratam de problemas muito grandes e muitos problemas pequenos acabam, de repente, ali ficando encaminhados indiretamente. Mas esse tipo de instrumento consegue fazer com que uma bazuca gigante como o banco consiga chegar num projeto de uma melhoria ali urbana que é básica, elementar, assim. E é muito gratificante perceber essa possibilidade. Então, e vocês estão aí herculeamente batalhando e a gente procurando ajudar o melhor possível. Obrigado por fazer parte disso, estar aqui trocando com você. Estou à disposição. Vamos lá. Obrigado, Pedro.
Um abraço. Obrigado, parabéns aí. Valeu. Falou, tchau, tchau. Abraço.